Boa noite aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto de oração. Nós vamos começar lendo o Salmo 66, 5, 6 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a sua voz do seu louvor. Amém? Que possamos louvar ao nosso Deus, adorar somente a Ele que é de santo e digno de louvor. Vamos adorar a Deus. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse tua chamada lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o Cristo ressurgir, e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos nos saudarem o porvir, e fizesse tão chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Virarei então pra Cristo teu dia terminar, falarei do seu amor por toda aqui. Quando foi se dar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com mais um Momento Kids para falar sobre o 7º mandamento. Em Êxodo 20:14 diz: não cometa adultério. Este mandamento mostra como Deus considera o casamento. Deus planejou o primeiro casamento. Ele criou Adão e Eva para que vivessem juntos formando uma família. Está lá em Gênesis 2:24. Deus quer que o homem se case apenas com uma só mulher e a mulher tenha apenas o seu marido. Se um deles desobedecer a Deus, estará desobedecendo a esse mandamento e pensar em ter outro homem e outra mulher,
além da pessoa com quem casou, estará cometendo traição ou adultério. Quando duas pessoas se unem em casamento, não fazem isso apenas perante os homens, mas perante Deus. Não podemos trair as pessoas que nos amam. O adultério no casamento é um pecado que destrói famílias. Por isso, ore a Deus para que seus pais não pratiquem o adultério, a traição, e você vigie seus pensamentos e suas ações a cada dia e se afaste de coisas erradas que não agradam a Deus, pois Ele sabe o que é certo e o que é errado para a sua vida. Essa lei Ele fez para preservar a sua família. Então ore pelos seus pais para que vivam em união e sejam fiéis a esse mandamento. Peça que Deus realize o seu melhor plano para a sua família. Amém? Família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com mamãe está Jesus, vamos orar, muitas pessoas necessitando também de agradecer. Isso é um momento de intercessão. Esteja orando também aí de onde você está participando deste culto. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida. Te louvamos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta, Tu és um Deus que salva. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, pelo Teu infinito amor. Ó Deus, te louvamos pelo sacrifício feito por Jesus ali na cruz, Senhor. Vencendo a morte, ressuscitando, Senhor, para que tenhamos vida e vida em abundância, Senhor. Colocamos agora, Senhor, perante o Teu santo altar, as pessoas que estão enfermas, Senhor. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar, Senhor. Colocamos também, Senhor, no Teu santo altar, aquelas pessoas que se encontram enlutadas, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja confortando, consolando a cada uma dessas pessoas, Senhor. Ó Deus, nós colocamos também perante o Teu santo altar os nossos agradecimentos, o nosso louvor, a nossa gratidão. Ó Deus, as bênçãos que recebemos vindas de Ti, Senhor, são incontáveis. Por isso apresentamos todas elas, Senhor, como forma de gratidão a Ti, Senhor. Ó Deus, te louvamos porque Tu és um Deus que tem cuidado do Teu povo, Senhor. E por isso, ó Deus, também Te pedimos, reforça esse cuidado, Senhor. Cuida dos seus, Senhor, em todos os sentidos. Ó Deus, mas principalmente que o Teu Santo Espírito esteja nos direcionando para aquilo que é da Tua vontade, Senhor. É essa a nossa oração, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. A Deus demos glória, com grande fervor.
Vamos ler Atos capítulo 19, de 1 a 10. Atos capítulo 19, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Amém? Éfeso era uma capital da província romana da Ásia. O seu centro comercial, irmãos, era muito importante. Tinha uma população de cerca de 300 mil habitantes. Imagina uma população bem grande, principalmente para aquela época. Graças ao seu grande porto, Éfeso enriqueceu ali por causa do comércio e por conta também do templo de Artemis, ou templo de Diana, atraía inúmeros visitantes, mas muitos visitantes que desejavam ver uma das 7 maravilhas do mundo. É provável que na época de Paulo o templo já tivesse cerca de 400 anos, hoje tem apenas as colunas ali. No recinto sagrado, para eles, ficava a imagem de Diana, que supostamente caiu do céu e de fato como se fosse provavelmente foi um meteorito que caiu, mas eles atribuíam a Diana. Mas por que estamos falando dela? Uma vez que era a deusa da fertilidade, a prostituição cultural constituía parte importante da adoração daquele povo, e centenas de sacerdotisas se encontravam disponíveis no templo para os devidos rituais. Nos anos em que Paulo ficou em Éfeso, foram sem dúvida dias emocionantes, produtivos, combativos, e nós vamos ver algumas pessoas com as quais ele se encontrou durante esse ministério. Quando Paulo voltou a Éfeso, ele encontrou, alguns afirmam que são 12 homens, outras traduções afirmam, colocam cerca de 12 homens, mas encontrou ali 12 homens que se diziam discípulos cristãos, mas cuja vida que eles levavam demonstrava que faltava algo, que estavam incompletos. Paulo então faz essa pergunta que nós lemos: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Irmãos, essa é uma pergunta importante, pois o testemunho do Espírito é uma das provas indispensáveis de que uma pessoa verdadeiramente nasceu de novo, de que uma pessoa foi transformada por Jesus Cristo. Em Romanos 8, 9 diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ainda no capítulo 8 de Romanos, mas no verso 16 está escrito: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E diante dessa verdade, recebemos
esse Espírito quando nós cremos em Jesus Cristo. Efésios 1,13 nos afirma assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra do Evangelho, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então a resposta deles revela a falta de clareza e de firmeza na fé daqueles homens, pois eles nem sequer sabiam da existência do Espírito Santo, e que o Espírito Santo havia sido já concedido. E como discípulos de João Batista, eles tinham o conhecimento da existência de que viria o Espírito Santo, sabiam que o Espírito batizaria o povo de Deus. Provavelmente esses homens foram um dos primeiros convertidos ali, talvez até de Apolo, e como nós vimos na quarta-feira passada, não compreendiam plenamente que muitas coisas a respeito de Cristo já haviam se cumprido. Eles tinham o conhecimento das promessas, mas não dos cumprimentos das promessas. E a pergunta de Paulo para eles sobre o batismo é pertinente, porque no livro de Atos, a experiência do batismo da pessoa indicava ali a sua experiência espiritual. Quem está acompanhando nossos cultos aí, desde quando falávamos da escola bíblica, nós começamos a estudar o livro de Atos e falamos por diversas vezes que Atos de 1 a 10 registra aqui um período de transição do ministério dos apóstolos para os judeus e também dos gentios. E essa transição, o batismo estava presente também, participante dela. É importante observarmos que o padrão usado por Deus hoje em relação ao Espírito Santo é aquele apresentado lá em Atos 10, 43 a 45, que diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Irmãos, esse é o padrão. Os pecadores ouvem a palavra, os pecadores creem em Jesus e recebem o Espírito Santo imediatamente. Em seguida são batizados. Os gentios de Atos não receberam o Espírito pela água do batismo e nem pela imposição das mãos dos apóstolos. É bom observarmos que o fato desses 12 homens não terem o Espírito Santo habitando neles comprovava que eles não haviam nascido de novo, que eles não eram convertidos, apenas tinham sido batizados com o batismo de João, o batismo também de Apolo antes do encontro de Áquila e Priscila, com Áquila e Priscila, e também o mesmo batismo que os apóstolos haviam recebido antes do dia do Pentecostes. Então, diante desse cenário, Paulo sentiu que esses homens não tinham o testemunho do Espírito Santo, não tinham o poder do Espírito Santo na vida deles e por isso não eram convertidos. Eles haviam sido batizados, o batismo de João, o batismo de arrependimento, e sem dúvida procuravam ser religiosos, mas faltava algo para eles, assim como faltava algo para Paulo anteriormente, como faltava algo para Cornélio. E aí eles eram religiosos, mas sentiam essa falta. É a mesma situação que muitas pessoas também passam hoje. São pessoas religiosas que têm boas intenções, que têm coração sincero, mas não passam de pessoas religiosas. Precisam encontrar o nosso Salvador, precisam encontrar Jesus Cristo. Paulo aqui então ele vê a necessidade de explicar que o batismo de João era um batismo de arrependimento que olhava para o futuro. Esse futuro era a vinda do Messias prometido, enquanto o batismo cristão é um batismo que já olhava para o passado, que olha para o passado, para a obra consumada de Jesus Cristo na cruz e para a ressurreição vitoriosa dele. Então, irmãos, o batismo de João foi muito importante para os judeus da sua época, mas não valia mais
depois que as profecias se cumpriram a respeito de Jesus, assim como também não vale mais para os dias de hoje. Hoje não tem batismo de arrependimento. Aqueles homens foram batizados como fiéis do Antigo Testamento, que aguardavam a vinda do Messias, e Paulo provavelmente relatou a eles várias promessas que já haviam sido cumpridas, e então ele pega e batiza cada um deles novamente. Só que agora o batismo verdadeiro, o batismo cristão, ao impor as mãos sobre aqueles homens para que eles recebessem o Espírito Santo, Paulo ele não estava contradizendo a experiência de Pedro ali em Atos, que nós lemos, tampouco também com outras experiências, porque essa aqui, especificamente de Atos, se tratava de um grupo especial de homens que ajudariam a fundar um grupo de gentios que teve essa transformação. E agora, a respeito desses aqui, é um grupo especial que ajudaria Paulo a fundar a igreja lá em Éfeso, e então Deus usa Paulo para transmitir, como instrumento, para transmitir o dom do Espírito Santo àquelas pessoas. Deus afirmou a autoridade apostólica de Paulo e ainda uniu a igreja de Éfeso com outras igrejas, bem como também as igrejas de Jerusalém. Então, quando Pedro e João impuseram as mãos sobre os cristãos samaritanos lá, eles uniram a igreja de Jerusalém com aqueles que eram também dos gentios. Então, porque havia separação entre judeus e gentios, aquela imposição de mãos de Pedro e de João serviram para essa união da igreja ali em Jerusalém. Irmãos, aquilo que Deus fez por esses 12 homens, por intermédio de Paulo, não é norma que deve ser usada nos dias de hoje. E nós sabemos disso porque esses fatos não se repetiram. Todos os que converteram em Éfeso durante o ministério de Paulo receberam o dom do Espírito Santo quando creram no Salvador, quando creram em Jesus. E Paulo deixa isso bem claro de como deve ser o padrão de hoje. Vamos ler Efésios 1, 13 e 14, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então foram carimbados, foram autenticados com um selo, selado ali pelo Espírito Santo. No capítulo 19, no verso 6 de Atos, também narra o último caso de manifestação dos dons de línguas no livro de Atos. Os cristãos falaram em línguas no dia de Pentecostes e louvaram a Deus, e seus ouvintes reconheceram essas línguas como sendo dos seus próprios idiomas. Atos 2, de 4 a 11, descreve assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Irmãos, como dissemos, aqui não se trata de uma linguagem celestial, tanto que os ouvintes reconheceram nos seus próprios idiomas. Os cristãos gentios na casa de Cornélio
também falaram em línguas, como descreve Atos 10, 44 a 46. A experiência deles foram idênticas ao dos judeus, um fato de relevância, uma vez que o Espírito Santo batizava tanto judeus quanto gentios, justamente para constituírem juntos ali o corpo de Cristo. Nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios 12, 13, que diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Hoje, meus irmãos, o dom de línguas não é evidência do batismo de Espírito Santo, nem da plenitude do Espírito Santo. Paulo fez essa pergunta lá em 1 Coríntios 12, 30. Ele pergunta: falam todos em outras línguas? Essa pergunta feita em grego, ela existe uma resposta gramatical negativa. Nós vamos ler aqui em Efésios 5, 18 a 21, diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Como lemos aqui, Paulo escreveu aos amigos de Éfeso sobre a plenitude do Espírito Santo. Ele não fez menção alguma sobre falar em línguas. Em nenhuma outra parte da palavra nós somos admoestados a buscar o dom de línguas, a buscar o batismo no Espírito Santo, mas sim que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos plenos de Espírito Santo, que estejamos nos derramando do Espírito Santo. Aqueles homens receberam o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz, Paulo ali ficou ainda mais 3 meses na sinagoga testemunhando, mas a dureza do coração começou a aparecer ali, de modo que Paulo deixou a sinagoga, transferindo seu ministério para outro ambiente, levando ali os seus discípulos. Paulo ainda ministrou dessa forma, de uma maneira fora das sinagogas, por mais ou menos 2 anos, dando a oportunidade que todos os habitantes ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Então, irmãos, aqueles 12 homens nem sabiam que havia o Espírito Santo. Aqueles 12 homens, que Espírito Santo, nós nem sabemos desde como vamos ser batizados. Talvez você que está participando, você que está assistindo, ouvindo a pregação pela primeira vez, talvez não sabia que existe um Espírito Santo de Deus que é capaz de habitar naqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. Mas pode ser também que você já nasceu em uma igreja ou frequenta uma igreja desde criança, desde pequenino, e o Espírito Santo é um desconhecido para você, um conhecido que você simplesmente ouviu falar desde pequeno. E se você está nessa situação de que nunca ouviu falar em Espírito Santo, que não conhece o Espírito Santo, é porque ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e não apenas habita em nós, como também testifica, autentica que nós somos filhos de Deus. Muita gente acha arrogância essa afirmação de que somos filhos de Deus, mas em Romanos 8,16 nós vemos essas verdades. Diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eles conversam, o nosso Espírito com o Espírito de Deus, eles se relacionam. Em Gálatas 4,6 diz: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Outra prova que a palavra de Deus nos dá está lá em 1 João 3,24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado.
Irmãos, amigos e ouvintes, só podemos vencer esse mundo, essas dificuldades que temos visto, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo pela fé. Assim nós conseguimos a vitória neste mundo. 1 João, finalizando, 1 João 5, de 4 a 6, diz assim, uma promessa maravilhosa para nós, que diz assim: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Amém? Deus esteja abençoando a cada um de vocês que participou deste culto. E que nós possamos ter a plena convicção de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se ainda não temos, devemos buscar a Deus, buscar a vontade de Deus, nos converter dos nossos maus caminhos. O Espírito Santo toque no seu coração e que Ele faça essa obra na sua vida. Que Deus abençoe a cada um de nós.